Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que segue avançando em todas as competições, né? Nesse final de semana, mais aí um grande grupo de clubes da Série A conheceu a eliminação nos campeonatos estaduais e o Cruzeiro segue aí disputando todos os títulos da temporada, classificado para a final do Campeonato Mineiro, classificado para as quartas de final da Primeira Liga, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, classificado, né, a Sul-Americana, venceu o Nacional no jogo de ida e está aguardando também o jogo da volta. Enfim, o Cruzeiro segue a toda na temporada e é isso que a gente vai repercutir, isso, claro, a classificação do Cruzeiro sobre o América, uma semana inteira de preparação pela frente e o primeiro confronto da final contra o Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais você confere no Guerreiros em Debate, esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso debate mandando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você acessa sua conta no Twitter, coloca aí hashtag Rádio GDG. No início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, vai aparecer aqui pra gente. Você ajuda a fazer o nosso debate. A outra forma de participação pelo Twitter é através das enquetes. Aí o mecanismo é um pouquinho diferente. Você vai até a sua busca, digita hashtag enquete GDG. Quando você digitar isso, seleciona na aba que vai aparecer depois últimas, vão estar disponíveis aí as 5 enquetes abertas para o programa de hoje. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o América? 52% dando nota 7. Que nota você dá para o segundo tempo? 73% dando nota 7. Cai muito aí o índice de quem dá nota 4. A galera gostou mais do segundo tempo até aqui. Quem foi o melhor do Cruzeiro na partida contra o América? 67% falando que foi o Hudson, 27% Arrascaeta, 5% Rafael, 1% lembrando do Sobis. Na sua opinião, quem é o favorito para vencer o Campeonato Mineiro? 86% identificando o favoritismo do Cruzeiro, 10% dizendo que não tem favorito e 4% só. O pessoal aí, se bobear, tá olhando nossa enquete, tentando aí fazer algum movimento, mas não tá conseguindo. 4% falando Atlético Mineiro. E você é a favor de torcida dividida nos jogos contra o Atlético Mineiro? 47% dizendo que é a favor, 50%. 21% dizendo que quer o estádio só com cruzeirenses, 21% dizendo que depende do que o Atlético faz e 11% dizendo que é a favor da divisão 90-10%, né? Uma divisão, de fato, que não agrada, pelo menos a maioria dos torcedores. A gente sabe que o futebol mineiro vive a situação, né, a partir da escolha do Atlético Mineiro de atuar no Independência, que é uma situação que dificulta a realização do clássico com torcida dividida. É a minha posição também, né? Eu defenderia como a diretoria do Cruzeiro defende. Acho que não tão veementemente como deveria defender, né? Acho que devia soltar documento, bater na tecla, convocar a mídia, especialmente do eixo, para falar nosso interesse é fazer 50-50, e aí quem não quer fazer são eles, porque na hora de criticar que os clubes não dividem mais o Mineirão, a crítica é dividida para os dois. Mas eu vejo o Cruzeiro interessado, mas fazendo muito pouco. Parece que também é um pouco conveniente para o Cruzeiro não ser dividido, né? E o Cruzeiro faz só pro forma. Eu acho que devia se engajar mais nessa missão. Eu, pelo menos, penso assim, já que sou acostumado, gosto e adoraria que o clássico fosse dividido 50-50, né, como é a tradição no futebol mineiro. Além disso, você pode participar com a gente pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Aí a forma de participação acessando o Facebook, né, facebook.com/Guerreiro dos Gramados, curtindo a nossa página. A gente já subiu o postzinho com com o tema da rádio hoje, né, avisando que a rádio está no ar. Você deixa seu comentário logo abaixo, participa também, ajudando a gente a fazer o nosso debate de hoje. Eu vou passar a bola agora já também para a gente poder aqui seguir o nosso debate,
né, apresentando a bancada de hoje, ao João Chiabe Duarte, nosso parceiro aqui, que já esteve com a gente em outros debates, muita gente conhece, colunista do Cruzeiro.org, com coluna no Globoesporte.com, enfim, é uma das vozes aí que ressoa na defesa do Cruzeiro nas redes sociais. E eu queria te ouvir um pouco, João, primeiro seu boa noite para a nossa audiência, mas sobre essa semana de preparação. A gente vai falar daqui a pouco de Cruzeiro e América, mas já está todo mundo pensando um pouco na decisão do campeonato aí que vem pela frente, especialmente aí nessa questão do estádio, né, de como é que vai se dividir a torcida, a Polícia Militar de Minas se posicionando contra até mesmo 10% da torcida do Cruzeiro no Independência, dizendo que no Independência teria que ser torcida única. Como é que você vê essa disputa e como é que você desejaria que fosse o clássico disputado em Minas Gerais? João, boa noite. Boa noite, João Henrique. Boa noite, Cid. Boa noite, Paulo Costa. Boa noite, guerreiros dos gramados, aqueles que nos ouvem. Como sempre, toda véspera de clássico, há sempre a mesma discussão. Vai ser 90-10? Vai ser torcida dividida, meio a meio? Mas como o Atlético quer levar vantagem em tudo, aplicar a lei de Gerson, então usa a Polícia Militar sempre em favor deles. Não estou aqui puxando a sardinha para o nosso lado, não. Concordo integralmente com o João quando ele diz que essas coisas têm que ser discutidas e o Cruzeiro tem que ter uma posição firme. Não, vale o critério da reciprocidade. Na minha opinião, tem que valer o critério da reciprocidade. Quer fazer os 2 jogos no Mineirão com torcida meio a meio? Tudo bem. No Independência não comporta torcida meio a meio, então é 90-10, então é 90-10 no Mineirão. Ou é 100% de uma torcida no Mineirão e 100% da outra no Independência, também vale. Eu acho que isso é ser justo. Agora, eles vão sempre usar o subterfúgio da lei. E não podemos esquecer que a Polícia Militar, o comandante da polícia uma vez, não podemos esquecer disso, era o sargento Barcaro na época, ele chegou a declarar que a torcida do Cruzeiro jogou bomba em relação à torcida do Atlético e depois comprovou que é a própria polícia que tinha jogado as bombas. Então essas coisas deixam a gente sempre preocupado na semana do clássico, porque isso a gente acaba perdendo todas as vezes e fica uma impressão ruim que a diretoria do Cruzeiro foi frouxa, foi desleixada, mas é muito difícil lutar contra isso. Agora vão usar aquelas arquibancadas lá no Atlético, que fizeram essa arquibancada lá, o Atlético junto com a BWA, que o América não concordou, uma puxadinha lá em cima daquela área que ficava aberta. Então isso por razão de segurança, que pode dar briga de torcida, arremesso de material, então vão usar isso como artifício. Pode esperar, João. Amanhã vão tentar fazer na reunião, depois vai ter julgamento do caso do Fred. Com certeza o Fred vai receber efeito suspensivo. Você acompanha mais de perto o futebol carioca, você vive aí, você sabe como é que foi o caso do Luiz Fabiano. Foi exatamente idêntico ao do Fred, vai conseguir efeito suspensivo. Eu acho que vai julgar. Quanto a ter uma semana de folga para descansar os jogadores e preparar para o jogo, eu acho que nesse momento para o Cruzeiro é uma vantagem. Porque o time do Cruzeiro realmente está precisando de jogar e de render mais fisicamente. Eu tenho achado, essa é opinião particular, que o Cruzeiro está se poupando muito nos jogos. Mas agora não é para ir para o pau, não pode poupar não, tem que ir com tudo, porque é uma decisão de campeonato, é uma decisão de título. Vão falar que é campeonato natural, mas vale. E eu aproveito para botar uma pimentinha aqui, porque são 43 títulos deles contra 38 nossos. E eu vejo até nos nossos próprios sites, colocando 37 títulos, mas a lista é fácil de fazer as contas. Nós temos 9 títulos da cidade, de 1915 a 1957, e 29 títulos de 1958, quando começou o Campeonato Mineiro de fato, até os dias de hoje. Então são 38 títulos. Quem quiser discutir
sobre número de jogos do supercampeonato de 2002, nós podemos discutir. Eu só peço a quem quiser opor ao conceito que traga para a gente quantos jogos o Atlético fez e conta quem fez para ser campeão de 1926 e de 1931, e o América campeão de 1925 e vai por aí afora. Então nós temos que lutar pelas coisas que são certas. Se o Cruzeiro for campeão do Supercampeonato Mineiro, ele não disputou o Campeonato Mineiro naquele ano. A única competição que teve foi aquele Supercampeonato. Então eu considero como Campeonato Mineiro também. Vamos lá, João. Acho que essa história das competições, né, e até para falar em coerência, eu acho que é relevante. Acho que a FIFA, por exemplo, comete um erro muito grande ao cancelar, né, ao não reconhecer os campeonatos mundiais anteriores à criação da competição, né, envolvendo os campeões da África, da Ásia. O campeonato de 2000 do Corinthians, para mim, é um grande evento teste, né, os critérios técnicos nem foram os melhores, mas há uma sequência de fatos na história do futebol, né, por exemplo, que ligam o futebol brasileiro ao futebol internacional. O Campeonato Mineiro tem início em 1958, por um pedido da CBD para que fosse criada uma competição estadual, para que com essa competição fosse eleito o representante de Minas Gerais na Taça Brasil, que surge em 1959. Né? Até 1958 havia uma competição em Belo Horizonte, que era o Campeonato da Cidade. Né? É até interessante falar esse argumento, porque quem reconhece o Campeonato da Cidade, né, como Campeonato Mineiro, tem a obrigação moral de reconhecer Taça Brasil como Campeonato Brasileiro. Até porque tem uma diferença aí muito grande, né? Que na Taça Brasil, clubes do país inteiro podiam jogar no Campeonato da Cidade, o Campeonato da Cidade não era aberto para todas as agremiações do estado. Mas eu acho que é relevante reconhecer a criação em 1914 de uma competição, né, em Belo Horizonte, que tem esses vínculos todos. E que bacana, beleza, vale a pena tratar o Campeonato da Cidade, ainda que isso valha para o Atlético Mineiro, uma vantagem em número de títulos. Se a gente pensar só de 58 para frente, o Cruzeiro leva vantagem, mas não tem subterfúgio aqui não, a gente vai passar em campeonatos mineiros aí na sequência dos anos. Há uma outra questão ainda em relação a isso, né, em relação ao Supercampeonato. O Supercampeonato de 2002 na minha visão, o resultado talvez ainda não era pontos corridos, talvez esse é o grande calendário de 2002, mas para campeonato estadual, o calendário de 2002 foi o mais bem pensado, né, para o futebol contemporâneo. As equipes do interior disputavam o campeonato estadual, valendo inclusive, né, vaga para a Copa Sul-Minas da temporada seguinte, né? Acabou não tendo Sul-Minas em 2003, mas o Mamoré disputou a Copa Sul-Minas em 2002 por ser o melhor do interior em 2001. Essa lógica do interior, né, disputar entre si, no caso de Minas Gerais, né, cada estado vai ter sua particularidade, mas do futebol do interior, disputar entre si uma vaga na fase final, naquele ano foi a Caldense fica com o título de Campeonato Mineiro, que era o título atribuído a essa fase preliminar, e jogaram depois Cruzeiro, Atlético, Caldense, o Mamoré, que estava na Sul-Minas, e também o América, né, para poder disputar aí o Supercampeonato, e o Cruzeiro levou. Então o Cruzeiro é o campeão mineiro de 2002, e o que foi feito com o mineiro de 2002 devia ser feito a partir de agora, porque a gente vai para mais uma final Cruzeiro Atlético Mineiro, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro correram pouquíssimos riscos ao longo da competição, 11 rodadas modorrentas para terminar sempre com a mesma história, para ter uma semifinal entre os dois, tem vantagem do empate. Eu sou completamente contrário a isso. Para mim é semifinal contra os dois melhores do interior, né, ou no caso uma fase final incluindo o América também, né, com jogo único contra as equipes do interior, e se perdeu tá fora. Você tem que criar dificuldade para os clubes grandes no estadual, para que histórias como a que estão acontecendo no Rio Grande do Sul agora, do Novo Hamburgo na final, a campanha do Novo Hamburgo é espetacular, mas é muito difícil, né? Então o estadual, para ser revitalizado, certamente um modelo como o de 2002 seria muito interessante. Mas falando do de 2017, eu vou passar a palavra para o Sidney Júnior, meu parceiro aqui de Gramados também, para te ouvir um pouco, Sidney, em relação a Cruzeiro e América, né? O Cruzeiro teve a vantagem do empate ao longo das semifinais, empatou o jogo de ida no Independência, mas no Mineirão venceu por 2-0, os 2 gols, né, do Arrascaeta, que fez uma partida muito boa, né, contra
a equipe do América, aproveitou os gols, né, as jogadas, o Diogo Barbosa no primeiro tempo, o Hudson no segundo tempo. Talvez o Diogo Barbosa até merecesse destaque na nossa enquete, não o Rafael Sobis pela atuação de ontem, mas o Cruzeiro conseguiu aí uma vitória tranquila, embora muita gente nos primeiros momentos, especialmente quando o América botou a bola na trave, estivesse questionando a proposta de jogo do Cruzeiro. Você gostou do Cruzeiro ontem em campo ou tá com a nossa audiência aí, que só o segundo tempo que merece um destaque mais positivo, Sidney? Boa noite. Boa noite, João Castro. Boa noite, João Chiabe. Hoje só tem João no programa. Boa noite a todos os ouvintes aí. Bom, primeiramente, João, só corrigir uns detalhes aí e comentar o que vocês falaram mais cedo aí. Teve edição do Campeonato Mineiro que teve time de Juiz de Fora, né? Aliás, do Campeonato da Cidade, né? Acho que foi 32, 33 aí, mas era uma zona, tinha liga de BH e liga de Juiz de Fora. Teve um momento ali na década de 30 e 40 que é como se tivesse duas FMF no estado, então deveria ter dois campeões mineiros, porque tinha Zona Sul e Zona Central paralelos. Enfim, esse campeonato que é uma bagunça, não é de hoje. Mas esse é um dos motivos, né, que eu considero esse torneio como extensão da pré-temporada, né? Mas enfim, voltando aí ao jogo, né? Gostei da partida, né, principalmente no segundo tempo, né? As atuações aí, se lembrou bem do Arrascaeta, do Hudson e do Diogo Barbosa, né? Valeu pela cornetagem aí na enquete. Só que me preocupou no começo do jogo ali que o Cruzeiro novamente deu muito espaço pro time rival jogar, né? Você pode jogar mais recuado, entregar a bola pro adversário, beleza, igual fez contra o São Paulo lá no Morumbi, mas aí tem que marcar direitinho, tem que fechar os espaços. Quer deixar o rival com a bola, deixa, mas fecha o espaço então, porque igual antes do primeiro gol ali do Arrascaeta, teve um ex-jogador do Atlético que deu um chute, a bola bateu na trave e quase acerta o Rafael e entra. Então, se o América abre ali 1-0, poderia complicar, ia ficar na retranca e o Cruzeiro ia atacar, ia ser aquele jogo tipo contra a Tombense, e depois correndo um grande risco ainda de levar um 2-0 no contra-ataque. Aí se perde o jogo, ia ter essa crise toda aí de que o trabalho tá mal feito, porque o pessoal vai muito no resultado, né? Mas igual, o resultado foi até bom, mas a atuação, principalmente no primeiro tempo, eu não gostei. E realmente faltou o Diogo Barbosa na enquete, que ele foi um dos destaques, mas eu já votei aqui na enquete no Hudson, João. O Hudson fez uma partida muito boa. Eu tenho até... O Samuel Venâncio tem buscado fazer o levantamento de passe certo do Hudson, e é um índice muito bom, 94%, né, até aqui com a camisa do Cruzeiro. E que é uma defesa que muita gente fala dos erros de passe do Hudson. Eu acho que o Hudson, ao atuar ao lado do Ariel Cabral, ele fez boas partidas defensivamente, com desarmes, mas os 6% que ele erra, né, são erros que me preocuparam. E mais que isso, o passe não é sempre em boas condições, né? Às vezes ele não erra o passe, mas quem recebe a bola recebe na fogueira. Ontem não. Eu acho que o Hudson jogou muito bem ao lado do Henrique. Isso foi uma situação que muita gente quis cornetar com 15 minutos de jogo. Tá vendo? 2 volantes de marcação, o Cruzeiro tá acuado pelo América. O Cruzeiro não esteve acuado pelo América em momento nenhum. Tomou a primeira chance de gol da partida foi do América. E acabou. É normal isso acontecer no jogo de futebol, né? Não vai vencer sempre o time que dá a primeira chegada perigosa ao gol. O América teve uma boa chance, né? Com a jogada do Renan Oliveira lá, que a bola bateu na trave, quase acertou no Rafael, que o Sidney estava narrando agora há pouco. Então, o Hudson foi muito bem ontem, né? E eu já falei em programas anteriores que os erros dele de passe, às vezes, o Henrique conseguiu, né? Ali, o Henrique com ele, o mérito é dos dois, né? Mas conseguiu facilitar a transição do Hudson, né? Os dois transitaram melhor. Não estou dizendo que é uma dupla melhor do que Henrique e Ariel Cabral, ou que Hudson e Ariel Cabral. Acho que o Cruzeiro está bem servido, né, para a função, ainda tem a opção do Romero, né? Enfim, o Cruzeiro está muito bem quando a gente está falando de volantes. E o Hudson, que era a última opção quando chegou, vai ganhando merecidamente espaço.
e especialmente depois da atuação desse domingo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a coletiva do Mano, vou passar a palavra pro Chiab mais uma vez aqui, mas, e na sequência a gente discuta o Mano, porque eu quero ouvir ele falar um pouco sobre o Hudson também, né? E sobre um outro detalhe, né, que a gente está chamando atenção. O Mano, na coletiva, ele estava explicando que muita gente se empolga agora com a semana de descanso do Cruzeiro, né, e que ele acha, né, é fundamental, tá hiper feliz que essa semana apareça para o Cruzeiro recuperar lesionados. O Robinho, por exemplo, vai treinar ao longo dessa semana, talvez possa já atuar no domingo, provavelmente vai poder atuar no domingo, a gente não sabe se começando a partida, mas ele lembrou de um outro detalhe, né? Ele lembrou que muita gente estava falando que o Cruzeiro tem a vantagem essa semana de ter a semana de trabalho, enquanto o Atlético Mineiro vai ter que jogar contra o Libertad no meio de semana. Ele estava lembrando que o Cruzeiro atuou mais na temporada do que o Atlético Mineiro, né? Mineiro e Primeira Liga é o mesmo número de jogos, né? Mas o Cruzeiro, somando Copa do Brasil e somando Primeira Liga, desculpa, Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Cruzeiro fez 7 jogos, né? O Atlético Mineiro jogou 3 pela Libertadores, são 4 jogos a mais, são 4 semanas a mais que o Atlético Mineiro teve de treino, serão 3 a partir dessa semana, né? Então o Mano estava dizendo que não dá para superdimensionar essa semana e esquecer aí de outras semanas que o Atlético Mineiro teve para trabalhar. O que dá para ficar um pouco mais otimista em relação a isso é que, vendo as duas equipes jogando, não parece que o Atlético Mineiro aproveitou mais esse tempo, né, Chave? João, concordo com você integralmente. Até discuti muito nas mídias a respeito dessa opinião que o Cruzeiro tomou sufoco do América. Não tomou sufoco do América. O América teve uma chance de gol, essa que foi uma jogada da esquerda, que o cruzamento foi muito bem feito da esquerda, pegou a defesa do Cruzeiro voltando, afundando, e a bola sobrou para o Renan, que bateu de chapa, ela pegou na trave, passou por trás do Rafael e saiu. Tirando essa, teve uma outra jogada boa, que o Léo fez um corte providencial, jogou a bola para a linha de fundo, também no começo do jogo. Mas depois que o Cruzeiro abriu a vantagem com o gol da Arrascaeta, o Cruzeiro foi senhor do jogo. O Cruzeiro dominou o jogo, o América criou uma chance no começo do segundo tempo, que deu uma cabeçada, que o Rafael fez uma grande defesa. Mas tirando isso, eu não vi o América pressionar o Cruzeiro. O Cruzeiro dominou o jogo e você está correto quando fala que o Hudson, quando ficou ao lado do Henrique, e o Cruzeiro fez 4-2-3-1 realmente, e o Hudson caindo pelo lado esquerdo, ele, além de dar um suporte bacana pro Diogo Barbosa e combinar com o Diogo, ele se soltou, e ele já fez isso no São Paulo. Você vai lembrar bem um jogo que o São Paulo jogou e classificou na Tábua das Almas, na Bolívia, na altitude. O Hudson foi um dos melhores jogadores em campo naquela partida, saindo de trás. Ele tem muito pulmão, tem um bom posicionamento, erra pouco passe, mas embora você tenha falado também que às vezes coloca o passe no pé do colega, mas coloca o colega em dificuldade. Isso tem que ser analisado. Henrique também, às vezes, como marcador, ele fica um pouco aéreo no jogo. Então, isso tem que ser corrigido. E eu sinto falta do Dedé como zagueiro do Cruzeiro. Eu gosto demais do Dedé. Eu acho que quando o Dedé voltar, o time do Cruzeiro vai ganhar muito. Porque a bola aérea defensiva com o Dedé, o Cruzeiro fica com uma barreira intransponível. O Dedé é muito bom no jogo aéreo defensivo. E o Caicedo e o Léo são 2 backs baixos. Teoricamente, 1,80 m cada um tem. Então, isso é um ponto que tem que ser analisado no confronto com atacantes altos, muito mais o posicionamento da defesa, né? Nas bolas paradas contra o Leonardo Silva, que vai subir, a gente sabe disso. Então, é muito mais o posicionamento. Se não deixar ele correr, se marcar ele, não deixar ele correr e tomar impulso, ele não vai fazer nada, ele não vai resultar em nada. Um back muito grande,
nos meus tempos de back lá em Conceição do Madento, eu vi o mestre falar o seguinte: pisa no pé do cara que ele não sobe, né, João? Então, tem que aprender. Sobre o Mike, um ponto que vocês colocaram, eu sou totalmente contrário a vaiar jogador durante o jogo, o transcurso do jogo. Mesmo que ele esteja jogando mal, a vaia não vai ajudá-lo a jogar melhor. Se o treinador colocou em campo, é porque o treinador entendia que ele era o melhor para aquele momento. Então a gente tem que dar força. Agora, depois do jogo, protestar e reclamar é lícito, sim. E uma das formas de você dizer que não está gostando de um jogador no campo é pedir o substituto. Porque quando você grita o nome do substituto, você está dando força para aquele que potencialmente vai entrar. Então eu sou partidário dessa ideia. Finalmente, sobre a semana livre, realmente foram 7 jogos contra 4, vai ser o 4º jogo do Atlético, mas eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Apenas uma vantagem de ter uma semana para descansar os jogadores agora, vai ser importante. E para a semana seguinte, aí sim, porque o Atlético vai ter que ir até a Bolívia jogar, enquanto o Cruzeiro vai jogar aqui dentro de casa. Então, o Cruzeiro joga contra a Chapecoense dentro do Mineirão, pela Copa do Brasil. Então, isso aí sim, tem um deslocamento, tem um desgaste da viagem. Esse aí eu considero mais relevante do que o primeiro agora, porque o Atlético vai jogar aqui dentro, é como se ele estivesse fazendo um treinamento dentro de casa. Claro que tem o estresse do jogo, tem outras coisas, mas eu não reputo isso uma vantagem muito grande, não. A vantagem que eu vejo é que o Cruzeiro vai poder jogar no Mineirão com um preparo físico, um time mais descansado e tem condição de mostrar um melhor futebol. Sobre a filosofia de dar a posse de bola para o adversário, eu sinceramente prefiro que o Cruzeiro fique com a bola no pé dele. A questão toda é de comprometimento da marcação. E eu vejo que eu sou totalmente contra, João, marcar atrás do meio de campo. Porque você faz a compactação do time, vamos supor, se o campo tem 105 metros, você compacta atrás da metade, em 30 metros, quer dizer, da grande área até o meio de campo tem uns 30 metros, você compacta o time todo ali. E aí nas costas dos laterais, dos zagueiros, fica muito difícil o cara meter uma bola, porque não tem espaço praticamente. E se meter muito central, o goleiro acaba atuando como um líbero. Agora, em contrapartida, quando você vai atacar, você tem um longo espaço a percorrer. Você vai lembrar de um lance que o Arrascaeta arrancou de trás do meio de campo e até cortou a bola para dentro e rolou para o Thiago com o jogo contra o São Paulo e o Maicon chegou e tirou a bola. Para mim, aquele lance só não foi gol porque os dois jogadores do Cruzeiro chegaram cansados para concluir. Quer dizer, corre 50 metros conduzindo a bola, o cara chega sem oxigênio para concluir. Então eu sou favorável a dividir o campo em 3, 35, 35, 35, compactar na zona central, mesmo correndo o risco de tomar uma bola nas costas, mas a marcação mais adiantada, quando você recupera a bola, o atacante tem muito mais condição de definir. E nesse aspecto eu acredito muito no potencial de conclusão a gol do Cruzeiro, especialmente, tem muita gente que não gosta do Ábila. Eu acho o Ábila um centroavante que define bem as jogadas. Ele pode até perder algum gol ou outro, mas o número de eficiência da conclusão dele agora é até bom, razoável, muito melhor do que os outros. E eu acho que isso tem muito a ver também com o jogo, as dificuldades de uma partida, né? Acho que muitas análises esquecem que tem 11 caras do outro lado, né? E que vão também... quem define... O Cruzeiro não define a proposta do jogo. A proposta de jogo ela é construída na interação com o adversário. Eu lembrei, né, algumas semanas, né, especialmente depois do confronto contra o São Paulo no Morumbi, que o Cruzeiro fez 3-0 no São Paulo no Morumbi em 2013 e fez, né, os 2-0 na Libertadores de 2009, também sem ter a bola, né, também atuando de forma reativa, né, porque você vai contar nos dedos a quantidade de vezes que um time consegue chegar no Morumbi e ter a posse de bola, né? Você está enfrentando uma das maiores equipes do país, né? E isso é na casa dela.
Ah, mas aí no Mineirão o Cruzeiro teve também... No Mineirão o Cruzeiro matou o São Paulo ali no desgaste, né? Porque o São Paulo tinha que se mandar pra frente. O São Paulo não tinha o que fazer. O Cruzeiro tinha ali com a vantagem para administrar. Correu até riscos, né? A gente ficou ali com 2-1. O São Paulo, se tivesse marcado mais um, tinha se classificado. Mas também ali o jogo se desenhou também em função do interesse do São Paulo. Os dois clássicos, e é minha expectativa para esse domingo, né? Os dois clássicos da Primeira Liga e do Campeonato Mineiro, quem propôs o jogo foi o Cruzeiro, especialmente da Primeira Liga, né? No do Mineiro, o Cruzeiro faz o gol muito cedo, o Atlético passa então a tentar se mandar para o ataque, mas tem a expulsão do Fred, né? O domínio de posse de bola que o Atlético conseguiu ter após o gol, né, do Cruzeiro é um domínio muito parcial de lançamentos que vem, a grande maioria do meio de campo, afastados com alguma tranquilidade pela zaga do Cruzeiro. Então eu vi o Cruzeiro superior ao Atlético nos dois jogos, é minha expectativa para domingo também. Especialmente pelo fato de ser no Mineirão, 90% da torcida do Cruzeiro, talvez 100%, né? Vamos ver como é que se define a situação na semana. O Evandro Oliveira tá dizendo aqui que torcedor cruzeirense que gosta de torcida dividida é igual o corno que leva chifre e acha que não é com ele. Eu acho que, não sei se ele, acho que ele não ouviu o que a gente estava dizendo aqui, né? Nenhum torcedor do Cruzeiro defende que no Mineirão seja dividido e que no Independência não seja, né? Não existe isso. Agora, existe, e eu tô nesse grupo, aquele que defende todos os clássicos meio a meio, né? De preferência no Mineirão. E aí há inclusive uma vantagem técnica pro Cruzeiro, porque quem joga no Mineirão sempre é o Cruzeiro. O Atlético Mineiro teria que sempre se adaptar ao Mineirão e etc. Eu sou a favor do clássico dividido como sempre foi, né? Agora, é claro que na construção de uma final, na reunião para definir a semana, tem que dizer, não, a gente vai atuar nas mesmas condições de torcida, né? Não vai ser meio a meio no Mineirão e só ter atleticano lá no Independência. Não existe, né? E claro, ninguém vai trabalhar para isso. Aliás, isso nunca aconteceu, né? Várias vezes as pessoas ficam dizendo, o Cruzeiro perde nos bastidores, aí faz um clássico meio a meio quando é na Independência não é. A fórmula mudou várias vezes, meio a meio, 90-10, torcida única, desde que teve o fechamento do Mineirão, com a Arena do Jacaré e etc. A fórmula mudou várias vezes, mas na mesma competição sempre foi respeitada a igualdade de condições, né? Às vezes, fase classificatória do Mineiro, em 2013, reabertura do Mineirão, meio a meio, 2014 não foi, mas aí é fase classificatória, existe o mando de alguém, mas esse mando é até improdutivo, no sentido de pensar que condição técnica. Agora, final de Copa do Brasil, os confrontos eliminatórios do Mineiro, todos os confrontos de brasileiro, eles sempre tiveram as mesmas condições. O Cruzeiro nunca foi aí passado para trás. Isso não existe, né? As partidas vão ser disputadas nas mesmas condições. A gente tem essa expectativa, claro, para essa semana também. A gente estava falando do Mike aqui agora um pouco, das vaias também. A gente vai ouvir um trechinho agora da coletiva do Mano Menezes ontem. E para ouvir um pouco do que o Mano avisou em relação ao Mike, é o que o Mano pediu à torcida em relação ao Mike, as vaias que ele sofreu principalmente no primeiro tempo. Guerreiros em debate. Mano, boa noite, parabéns pela classificação. Com esse tempo agora, essa semana cheia para poder treinar, como é que você vê a recuperação do Robinho? Você acha que poderá contar com ele? E também o Thiago Neves, né? Dá para saber a gravidade? Já ou não? Não, temos os jogadores desgastados, as jogadas são fortes, né? E às vezes acontecem, e até por esses desgastes sucessivos, a musculatura já não consegue mais segurar, às vezes, a articulação, né? Esse é o risco de você expor os jogadores a um número tão grande de jogos, como eu acho que a gente, no Brasil, fez nessa primeira parte da temporada. Isso vale para todos, né? Quem conseguiu ainda rodar, ainda consegue, mas não tem jeito. No jogo decisivo, você vai colocar a sua equipe considerada mais titular, porque não tem como fazer diferente. Então, vamos esperar também a questão de Robinho, vamos esperar a questão de Ezequiel. Aliás, queria tocar num assunto importante também para me dirigir à torcida do Cruzeiro. Acho que na primeira parte do primeiro tempo, ela perdeu um pouquinho cedo demais a paciência com o Mike, estava começando a fazer um pequeno murmúrio. Isso tira a tranquilidade do jogador. Então, vamos combinar o seguinte:
Se no final do jogo o Mike não jogar bem, não tem problema. Podemos vaiar, podemos criticar, podemos, né? Mas Mike fez um jogo extraordinário no Morumbi contra o São Paulo, né? Fez hoje um segundo tempo muito bom, impecável, eu diria, defensivamente, que nem é a sua característica principal, né? E na medida em que ele vai ganhando novamente a confiança e o torcedor do Cruzeiro abraçá-lo, certamente ele vai produzir cada vez mais. E foi extremamente importante na hora que Ezequiel esteve fora, né? E isso acho que tem que ser reconhecido pelo nosso torcedor e por vocês também, que eu acho que são parte importante na transmissão desse pensamento aí de todos, nessas avaliações. Guerreiros em debate. Eu até concordo com o Mano em relação à avaliação do Mike. Em outro ponto, acho que contra o São Paulo, por exemplo, o Mike jogou bem, né? Eu acho que existe... O Mike não é a passar por isso na torcida do Cruzeiro. A gente, especialmente com o lateral, né, a torcida do Cruzeiro tem uma relação de amor e ódio com o lateral, né? A gente não consegue ter aquele lateral nota 6, nota 7, ou porque a gente ou vê o lateral como destaque do time ou como o cara que afunda o time, né? E aí já teve uma série de laterais que passaram pelo Cruzeiro sofrendo vaias, perseguição, que saem, vão se destacar em outro lugar. O Jonathan era cotado para a seleção jogando no Cruzeiro e era perseguido. O Mariano passou por aqui, foi se destacar no Fluminense, está no Sevilha, pensando em seleção. Carlinhos do Fluminense chegou na seleção brasileira. O Lucas é um dos destaques do Fluminense na temporada. E para mim, a gente estava conversando isso no grupo, o Lucas fez alguns jogos ruins no ano passado, um bom número de jogos ruins, inclusive, mesmo. Mas na Copa do Brasil, pra mim, contra o Corinthians e contra o Botafogo, nos jogos que o Cruzeiro foi avançando, ele foi um dos melhores em campo naquela sequência, né? E a torcida já não tinha paciência mais, né? E agora com o Mike, né? O Mike, ele vive uma situação que se tem uma noção de que o Mike não vai render, que o Mike é foguete molhado, que ele não vai repetir as atuações de 2013, 2014, que ele não é profissional, se fala um monte de coisa. Eu fico impressionado com o argumento do torcedor que acha que o jogador é o melhor amigo dele, porque fala inclusive da vida pessoal do sujeito, né, do impacto que a vida pessoal vai ter no desempenho de um, de outro, como se estivesse ali conversando com um cara no WhatsApp todo dia e ele falando o que ele faz na vida pessoal, né? Não sei se o torcedor usa esse argumento muitas vezes para mostrar de entendido, que acompanha os dia a dia do clube, e aí acaba sempre escolhendo um ou outro para Cristo. Não acho que o Mike tem sido o melhor do time, mas também não acho que tem sido o pior. Não acho que ele tá atuando abaixo do nível da galera, acho que ele tá ali se comprometendo, se dedicando. Contra o São Paulo, volta a dizer, se dedicou demais em campo, né? Rebatendo bola, algo que não é nem muito estilo dele. O Mano destacou isso na coletiva também, né? Enquanto que o Mike tá conseguindo render defensivamente. Então não vejo por que tanto esse desejo pelo retorno imediato do Ezequiel, que vinha bem também, e para perder uma peça. O Mike pode acabar sendo no meio do ano, inclusive alguém para ser vendido, ajudar os cofres do Cruzeiro. Sempre tem esse papo do Sporting, etc. E independente se acontecer ou não, é patrimônio do clube. Acho que não convém a gente jogar contra. O Yuri tá dizendo que a atuação foi razoável, ele ressalta que a sequência de resultados do Cruzeiro em geral é muito boa. E a gente tá falando, portanto, aqui de Mike, de Robinho, né, e de um Cruzeiro que pode mudar, né, para enfrentar o Atlético Mineiro já com o retorno do Ezequiel ou eventualmente o retorno do Robinho. Como é que você imagina, Sidney, que o Mano vai conduzir essa semana? Até pensando um pouco do estilo dele. Você acha que em relação ao jogo de ontem, tem novidade no time titular? O Mano vai acabar preparando a volta do Robinho ou a volta do Ezequiel? Ou a tendência é ele manter um pouco do que tem feito ao longo da temporada e quem volta de lesão senta no banco e espera mais um pouco? Olha, João, pelo que a gente conhece aí do Mano, ele, na minha opinião, inclusive, ele vai repetir o time que jogou contra o América, né? Se não me engano, não tem ninguém suspenso, né? Então ele certamente vai repetir uma coisa que, pelo que a gente pôde ver ontem, funcionou, né? Foi uma experiência que deu certo o Henrique jogar junto com o Hudson. E na questão da lateral, ele deve continuar com o Mike, né? Porque o Ezequiel não deve ter condição de jogo até lá. E mesmo que o Robinho tenha, por exemplo, eu acho que ainda vai estar cedo para voltar com ele, porque não tem essa necessidade de forçar a volta do
do jogador num time que está conseguindo ser bastante competitivo, João. O Ezequiel deve ter condição de jogo até, né? Ele tem já feito testes físicos e ele o Ezequiel tá com desgaste muscular, né? Então vai depender aí de como o organismo dele vai reagir, né? Os testes de secar que tem apontado aí que ele não pode atuar, isso pode mudar ao longo da semana, é bem provável, inclusive, que o esforço dele seja manuseado ao longo da semana para que ele possa ter condições de jogo, né? Tem o Lennon também, que já está aparecendo no banco como opção, mas acho que o Mano deixou claro que confia no Mike. Acho que o mais importante é isso. Duas coisas, né? Ele deixou claro que confia no Mike e deixou claro também a importância de que se passe confiança para o Mike. Não adianta só o treinador dizer na pré-eleição, nos treinamentos, olha garoto, vai lá, confia em você, você vai render, você pode ir para cima do Fábio Santos, né, na decisão, porque você tem potencial, você é mais veloz, né, aproveita a idade dele, o que for que ele vai dizer pro Mike em relação a... Não adianta dizer isso tudo e o cara subir do vestiário e na hora que anunciar o nome dele lá no telão, como o Thiago estava falando agora há pouco, a gente ouvir também um conjunto de vaias, né? Acho que isso tira um pouco a confiança do jogador e isso faz com que o torcedor passe a jogar contra, né? É um pouco também da leitura do Yuri, ele tá concordando um pouco com a gente, falando que o Mike tá com o mercado na Europa, vindo de uma temporada ruim, e mais do que uma temporada ruim, uma temporada de lesões, uma temporada de dificuldade de jogar, de ter sequência, e que tem muita gente criticando e tá pedindo calma aí. Eu acho que o que é importante agora, e aí eu acho que o João vai poder um pouco confirmar isso, é que abril praticamente passou, né? As decisões de abril passaram. Porque a final do Mineiro é em maio já, né? O primeiro jogo é em abril, né? A gente tinha um abril com a missão de abrir vantagem na Sul-Americana, deu certo. Com a missão de tirar o São Paulo da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, desculpa, deu certo. A missão de chegar à final do Mineiro, deu certo, né? Em termos de resultado, né? Que time que tá podendo dizer isso, né? Hoje... No bate-bola da ESPN, por exemplo, a Ale Oliveira estava lembrando que dos 8 participantes brasileiros da Libertadores, só um, que é o Flamengo, lidera o seu grupo e está em final de estadual. O resto, se está na final, não está liderando o grupo, né? E se está liderando o grupo, não está na final de estadual, né? Na Sul-Americana, os brasileiros, né, fizeram o segundo jogo, mas já tem alguns em dificuldade, né? O São Paulo vem de empate, ainda que tem que decidir no Morumbi. A Ponte Preta também empatou, e a Ponte Preta já empatou em casa. Na Copa do Brasil, o Corinthians já caiu, São Paulo já caiu. E eu tava, até um ouvinte estava interagindo comigo ontem pelo Twitter, né? Lembrando aqui e conversando comigo. E aí falou, olha, o que me incomoda no estilo de jogo do Mano é que uma hora vai dar errado e uma hora a gente vai perder. Cara, uma hora a gente vai perder, né? A entrevista do Fernando Praz, que tá todo mundo compartilhando, né? Em que ele lembra que só o Cruzeiro de 2003 ganhou tudo, e essa temporada é mais difícil ainda ganhar tudo, né? Dificilmente a gente vai terminar 2017 empilhando Mineiro, Primeira Liga, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, porque uma hora a gente vai perder, né? E aí na hora que perder, muita gente vai dizer, eu falei que esse estilo de jogo ia condenar o Cruzeiro a perder um jogo. É claro, pode ser o estilo de jogo mais vitorioso do mundo. A tendência aqui no Brasil é você perder 10, 15 vezes na temporada. O time de 2003 perdeu 8. Então, eu acho que o Cruzeiro está se formando um time competitivo, né? No objetivo principal, eu acho que o Cruzeiro hoje, no planejamento racional, ele tem o objetivo e a missão, a obrigação de estar na Libertadores no ano que vem. Eu vejo o Cruzeiro competitivo para chegar nisso. O caminho mais fácil hoje é o brasileiro, com 6 vagas, talvez 7, né, 8, enfim, como é que está se desenhando. Porque ali você pode tropeçar, ficar na metade de cima da classificação e ir a Libertadores. Na Copa do Brasil, uma noite ruim já era. Na Sul-Americana, uma noite ruim já era. A prioridade do Cruzeiro esse ano é voltar a Libertadores. E me parece, queria saber se pra você também, João, que o Cruzeiro tá num bom caminho para isso. Ô João, umas 3 semanas atrás, eu fiz uma coluna mostrando os dados da passagem do Mano Menezes nessa segunda passagem dele pelo Cruzeiro.
Aí as pessoas sempre vão falar que é a qualidade dos adversários e tal, mas tem que lembrar que ele começou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eram 47 jogos até aquela data. Hoje o aproveitamento do Mano Menezes é 84%, é o maior aproveitamento do Brasil, cara. Então, questionar os resultados, igual você colocou muito bem, o Cruzeiro eliminou o São Paulo, ganhou do Nacional do Paraguai, vai com vontade de decidir em Assunção, chegou na final do Campeonato Mineiro, está classificado e classificou em primeiro lugar no seu grupo na Primeira Liga, mesmo escalando um time totalmente reserva lá em Joinville. Então, os objetivos foram alcançados. Agora, as pessoas estão querendo ver no Cruzeiro um futebol de time igual o Barcelona. Olha, a Juventus de Turim é um time que defende muito bem. Pode olhar, os jogos da Juventus, ela sofre pouco gol. E o esquema de jogo da Juventus é um esquema de jogo igual o do Barcelona, igual 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, não varia muito. A disposição do jogador em campo é o comprometimento, marcar quando está sem a posse de bola e de posse de bola deslocar e criar opção de passe. Isso é o futebol moderno, atuar compactado, né? É a mesma filosofia. Essas coisas, as pessoas às vezes ficam muito ligadas em número, que o esquema da moda é o 4-1-4-1, nada disso. Nós vimos o Catenaccio ganhar, o Muricy ganhou 2006, 7, 8 com 3-5-2, foi campeão brasileiro. O Fluminense foi campeão brasileiro jogando 4-4-2 convencional, com 2 homens de velocidade pelos lados que voltavam e fechavam. O Corinthians do Tite tinha Jorge Henrique e William pelos lados do campo, indo fazendo sanfona, indo e voltando. Quer dizer, dá para ser campeão desde que você escolha o sistema correto para as peças que você tem em campo. Igual você colocou também, mais uma vez, tem que concordar com você, que proposição de jogo, nem sempre o time vai conseguir propor o jogo em todas as partidas. O Cruzeiro de 2013 e 14 do Marcelo, nem todo jogo o Cruzeiro era o time que massacrava o adversário, tinha posse de bola ou não, e às vezes a gente criticava, por exemplo, quando tentava recuar e atuava mal, como se dava mal, tomava um gol no final do jogo. Isso é possível acontecer, igual o Cruzeiro aconteceu contra o Uberlândia e tomou um gol no final do jogo, né? No finalzinho do jogo. Contra o RT também saiu na frente e tomou um gol no final do jogo. E se não fosse os gols tomados, a vantagem da coisa era do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro terminou com os mesmos pontos que tem o Atlético. Agora, o que acontece? O Cruzeiro foi um time mais homogêneo esse ano. Então, um time mais homogêneo. A proposta de jogo do Cruzeiro é uma proposta que é interessante, que marca bem o adversário e que dá a oportunidade. O Mano Menezes não fica prendendo o jogador lá atrás. Eu só acho que compactar o time atrás do meio de campo dificulta muito a ação ofensiva. Isso é a minha opinião. Se ele corresse um pouquinho mais de risco, adiantasse um pouco a marcação, o Cruzeiro ia soltar um pouco mais o time. Mas isso também a gente tem que olhar, que o Cruzeiro até hoje, se você for olhar bem, o time ideal ainda não entrou no campo. E a gente sabe que isso só vai acontecer lá pelo Brasileiro. E se acontecer, porque nos dias de hoje há muita contusão, o desgaste é muito grande, o desgaste físico é muito grande. Então essas coisas podem acontecer de ficar um ou outro fora. E o treinador ele tem que conviver com isso e saber colocar em campo quem está melhor fisicamente. E eu creio que o Mano está administrando bem o grupo. Não sinto mimimi no grupo do Cruzeiro. Quero até destacar aqui o Fábio, que estava no banco, não sei se vocês viram a filmagem. O Fábio falou, como é que eu vou entrar no campo agora? O cara tá pegando tudo, o cara tá pegando demais. Achei legal demais da conta a atitude do Fábio elogiando o Rafa. E isso é bom pro grupo, para ver que não tem ninguém que é o dono da cocada da mãe preta, entendeu? Não tem isso. Claro que o time tem o seu titular, o treinador tem o seu jogador da sua confiança. E falando do Mike,
o Mike em 2013, 2014 conseguiu botar o Ceará, que era um baita lateral, no banco. O Cruzeiro reclamava do Egídio, o Egídio foi eleito melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, por causa das impaciências da torcida, da intolerância, nós tivemos um absurdo de lateral esquerdo contratado. Eu não sou, assim, fanático com essas coisas, não, mas é um absurdo. Se você olhar Egídio, Samúdio, tem Mena, tem Gilson, Fabrício, Brian, tem o Diego Renan, que é nosso, Antônio Carlos, Iago, tudo é do Júnior. Vinícius Freitas foi vendido sem nem jogar no time de cima. Quantos laterais esquerdos passaram pelo Cruzeiro, foram cogitados? Breno Lopes. E a gente vai olhando, improvisou na lateral esquerda o Sanches Minho, jogou de lateral esquerdo. Então, se você olhar, dá para fazer um time só de lateral esquerdo dos últimos 3 anos. Com certeza dá para fazer um time só de lateral esquerdo. E já ouvi falar que estão contratando o Marlon do Criciúma. Tem Mena. É um absurdo, é muito lateral que o Cruzeiro trouxe. E eu acho que finalmente a gente acertou um lateral, porque esse Diogo Barbosa é muito bom de bola. A gente que acompanha o Campeonato Carioca, via ele jogando no Botafogo, ele tem bola. E o lateral esquerdo do Palmeiras, que o Palmeiras emprestou para o Botafogo, o Vitor Luiz, também não é mau jogador, não. Tanto é que muitas vezes o Jairzinho usou os dois, né? Usou os dois em campo, e o Diogo fazia a segunda linha de 4 com muita perfeição. Então, essas coisas, ter jogador versátil no grupo é bom, porque você economiza jogador, você economiza substituição, você muda o posicionamento tático do time sem fazer substituição. E isso, o Mano é um cara, para mim, é um dos caras que melhor explora isso. Eu sou fã do Mano Menezes, ele me lembra muito de João Henrique, o velho Enio Andrade. O Cruzeiro, quando bota à frente do placar, é difícil o time chegar e fazer gracinha em cima da gente. Por exemplo, eu não lembro de nenhum jogo que o Cruzeiro tenha tomado 3 ou mais gols sob o comando do Mano, eu não lembro. Você está lembrado de algum jogo que nós temos tomado 3 ou mais gols com o Mano Menezes comandando? Eu não lembro. No Cruzeiro, eu não lembro. Então, tomou 2 algumas vezes, mas 3 eu não lembro. Com o Mano Menezes eu não lembro o jogo. Tô falando sério. Então, my name is Mano Menezes faz todo sentido, tá certo? Porque é o sistema dele, ele joga um futebol dele, um futebol pragmático, que prioriza mesmo que o jogador tem que marcar, e de posse de bola vai jogar, poxa. Então, estou de acordo com você, João, que eu estou confiante que o time do Cruzeiro, espero muito ainda do Thiago Neves. Eu acho que o Thiago Neves tem tudo para crescer. Eu não sei se você tem notado, mas ele e o Arrascaeta estão se buscando dentro do campo. E quando ocorre assim um casamento bacana de 2 jogadores de articulação, e isso o Cruzeiro sempre se deu bem com esse tipo de coisa. Eu lembro do Aristizábal jogando com o Alex, eu lembro lá atrás de Tostão de Seu Lopes, do Palhinha com o Marcelo Ramos e o Miller. Quer dizer, os times do Cruzeiro que deram grandes resultados sempre tiveram 2 jogadores de meio, Betinho com o Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho e o Boiadeiro nos anos 92 lá. Então, isso faz bem para o Cruzeiro. O Careca com o Hamilton, dois caras que eram bons de bola, jogavam, sabiam jogar. Tostão 2 com Carlinhos Sabiá, Carlos Alberto Seixas, Joãozinho. Então, essa é a história do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um DNA, e quando esse tipo de coisa acontece, o Sobres é um jogador tático, inteligente, sabe jogar bola. Precisa, às vezes, na hora de concluir, ser menos apavorado. Acho que ele mete umas canhotas que às vezes tem que segurar um pouco mais da bola. Mas, tirando isso, eu tô muito confiante que o Cruzeiro ainda pode apresentar um futebol melhor, ofensivamente, e defensivamente vai ser sempre bem. E o Mike, vamos torcer muito para o Mike voltar aos grandes dias dele.
Porque o Mike nunca foi bom marcador e está marcando bem. Você destacou com propriedade contra o São Paulo, defensivamente, ele foi espetacular contra o São Paulo no Morumbi. No Mineirão ele deixou um pouco a desejar, especialmente no começo do jogo. Mas aí o Mano vai conversando, os caras vão colocando, vão orientando, ele vai se posicionando e daí a pouco parou também. O América foi a mesma coisa, começou no início do jogo, o América forçando o jogo pelo lado dele, depois ele tomou conta do lugar e joga simples e está jogando bem. Eu vou acreditar no Cruzeiro contra o Atlético, embora a vantagem dos 2 empates seja deles, mas eu creio que o Cruzeiro vai reverter no primeiro jogo já essa vantagem. A nossa expectativa também. Vamos passar agora aos avisos, né, da semana do Cruzeiro. A gente está recebendo aqui recado, até legal, um recado legal aqui do perfil da torcida celeste tricordiana, né, que está cornetando aqui um pouco o site oficial do Cruzeiro, que não divulgou o primeiro lugar do Cruzeiro na 16ª Corrida dos Guararapes em Três Corações, né? Até encaminhou uma foto e aí sem identificação ainda do corredor, mas a foto da premiação. O Cruzeiro então triunfou com a sua equipe de atletismo na 16ª Corrida dos Guararapes em Três Corações nesse domingo, mas não foi só isso, né? O atletismo com muitas vitórias. A primeira vitória foi na sexta-feira, na primeira volta da Contorno em Belo Horizonte, 12 quilômetros, vitória de Reginaldo José da Silva. Em Mato Grosso, em Alta Floresta, Wellington Bezerra da Silva venceu a 10ª Corrida da Liberdade, Valdir Sérgio Oliveira foi o 4º colocado, José Márcio Leão da Silva no domingo venceu a 33ª Meia Maratona Tiradentes de Juazeiro, na Bahia, Valdir Sérgio Oliveira foi o vice-campeão, Enio Cleiton de Lima foi o 3º colocado, Gleison da Silva Santos venceu a mesma prova, mas na categoria 5 km, e no feminino 5 km, Graciete Moreira Carneiro Santana foi a 3ª colocada. Para concluir, em Alhandra, na Paraíba, Miriam Franco da Silva venceu a prova de 10 quilômetros da corrida em homenagem à emancipação política do município. O Sada Cruzeiro também venceu nesse final de semana pela Superliga, 3-0, venceu o Vôlei Brasil Quirim, fez 3-0 no confronto contra o Vôlei Brasil Quirim pela semifinal e garantiu mais uma classificação, a 7ª seguida, para disputar a Superliga. A definição do confronto entre Taubaté e SESI está 2-1 para o Taubaté na disputa. O Pedro Bernardi, tenista do Cruzeiro, ele está de folga no Rio de Janeiro, o pessoal acompanhando no Instagram dele aí, folga entre aspas, treinando, mas está subindo no ranking em função dos descartes dos adversários. Apareceu nessa segunda-feira mais uma vez o melhor posto da carreira dele, ocupando o posto de número 296 no ranking de duplas da ATP, o Cruzeiro com um atleta top 300 no ranking de duplas da ATP representando o clube, além, claro, do Marcelo Melo e Bruno Soares, que infelizmente o Cruzeiro não apoia oficialmente, mas que tem o Cruzeiro no coração. Ambos cruzeirenses já tiveram aqui batendo com a gente no Guerreiros em Debate. No basquete, o Contagem Towers, que é parceiro aqui da galera do Guerreiro dos Gramados, atuou 2 vezes na semana passada contra o Brusque de Santa Catarina, venceu as 2 partidas e nessa semana recebe na sexta-feira e no domingo a equipe do Santos do Amapá. Está dividindo a liderança da Liga Ouro com o Botafogo. O Medioli já convidou o Contagem Towers para fazer a fase final no ginásio do Riacho, atualmente eles estão jogando no ginásio do Olímpico em Belo Horizonte, e a gente fica na expectativa aí na torcida para o acesso do Contagem Towers e cobrando, quem sabe, mais uma parceria do Cruzeiro também no basquete. Sidney, eu passo agora a bola para você. Aliás, estava esquecendo da base, antes teve título da base, na Copa Timóteo, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no sábado, garantiu a conquista da competição no Sub-14, também teve amistoso Sub-15, Sub-17, os dois em Vespasiano, 2 empates dos times, e na Alemanha, a equipe júnior do Cruzeiro venceu os 2 amistosos, retornando ao Brasil com uma participação muito bacana numa série de amistosos disputados na Alemanha. Agora sim, Sidney, eu passo a palavra para você. Agradeço a você mais uma vez, está aí se desdobrando na produção e também aqui no nosso debate. É sempre um prazer quando é você que está aqui para conversar comigo também. E eu abro espaço para sua despedida, o seu boa noite, sua avaliação final e palpite aí para Cruzeiro e Atlético Mineiro no final de semana.
Boa noite, João Castro. Boa noite, João Chiappe. Boa noite a toda a Chinazua aí. Valeu mesmo pela audiência. E, João, só para complementar aí, teve a equipe de bocha que disputou em São João del Rei também. Ficou em segundo lugar, mas aí parece que não foi noticiado ainda. Bom, vamos aí seguir na expectativa, né, da semana. Vamos ver a recuperação aí dos jogadores. E para não alongar muito, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do pessoal e a minha participação no programa, né? De vez em quando eu quebro o galho aí, falando algumas besteiras, mas melhor que nada. Mas um abraço a todos aí e vamos torcer aí para que a justiça seja feita aí durante a semana, né? Que na questão aí de efeito suspensivo, na questão aí de torcida, né? Que o pessoal, tanto o time quanto a federação, sempre buscam jogar sujo. Aí a gente tem que torcer, né? Só nos resta torcer para poder para que tudo seja, né, da forma mais justa possível. E vou cornetar aí a questão da última enquete, João, que você ainda não falou, né? Mas vou cornetar aí que eu não concordo com essa última enquete, que deveria ter vencido aí a última, que depende do que o rival faz. Porque ao longo aí desses 100 anos aí de campeonato mineiro e campeonato da cidade, é sempre o time e a federação sempre julgando sujo e desvalorizando o Cruzeiro, igual o título de 26 aí que não é reconhecido, de 2002, teve os 2 títulos aí do Vila Nova, que era uma outra federação da época, que era aquela bagunça na década de 30 e a federação atual reconhece, enfim, essa bagunça toda aí e que me faz cada vez mais considerar esse torneio como extensão de pré-temporada, mas sendo pré-temporada, amistoso, torneio oficial ou não, tem que ganhar e é o que a gente vai torcer no próximo domingo e com certeza no resto do ano. Então um grande abraço a todos e valeu. É isso aí, Sidney, valeu. Então vamos, né, para o resultado das enquetes aqui. Acabei fechando, deixa eu abrir rapidinho aqui, mas a gente que faz as enquetes no esquema da enquete, #enqueteGDG no Twitter. Estou aqui fazendo o esquema que eu faço para vocês para reabrir. E a gente começa então pelo desempenho do Cruzeiro no primeiro tempo. Avaliação do primeiro tempo do Cruzeiro: 51% deram nota 7 para o primeiro tempo, 73% nota 7 para o segundo, que agradou mais o pessoal. Terceira enquete: quem foi o melhor do Cruzeiro contra a América? O Hudson levou o prêmio nosso aqui com 65%. Na sua opinião, quem é o favorito para vencer o Mineiro? Cruzeiro disparado, 86%. E você é a favor de torcida dividida nos jogos contra o Atlético Mineiro? Claro, o torcedor entendendo aí que isso seria para os 2 jogos. A grande maioria dizendo que sim, 50% para os 2 jogos, 47% era o desejo da maioria. A gente falou aqui também que era o nosso desejo também, mas pelo que é a movimentação dos bastidores em Minas, infelizmente isso é bem improvável e fica aí ainda em aberto essa situação. Agora, João, passo a palavra para você para agradecer a sua participação, né? Não é a primeira aqui, então é sempre também um prazer quando você está aqui para a gente poder conversar, poder estreitar esse papo, né? É tão gostoso e tão competente estar falando do Cruzeiro aqui também. Então eu abro espaço para a sua despedida, né? Para o seu boa noite à nossa audiência, para o seu palpite para essa decisão aí do Campeonato Mineiro também e para você deixar o seu recado final para a nossa audiência. Boa noite e muito obrigado mais uma vez, meu cara. Fala, João. Quero agradecer a oportunidade. É uma honra participar com vocês aqui do Guerreiro dos Gramados e dizer o seguinte: a gente tem que defender o que é justo, né? O que é correto. Então a regra mais correta é a reciprocidade. Se for 90-10 no Mineirão, 90-10 no Independência. Se for 50-50 no Mineirão, lá no Independência não dá, então tem que ser 50-50 os 2 jogos no Mineirão. E se for torcida única, é 100% nosso aqui e 100% para eles lá no Magelão. Agora, com relação ao palpite para domingo, sei não, a bola de cristal não está muito embaçada não, viu? Eu acho que nós vamos fazer um 3-1 no Atlético aqui e vão levar uma vantagem de 2 gols lá pro jogo lá do outro, que aí muito dificilmente nós vamos deixar o título escapar. É uma torcida que eu faço e eu creio o seguinte, que
tem que dar os parabéns também para o Alexandre Binardi, né, que comanda essa equipe de atletismo no Cruzeiro com muita disposição, muito brilho, muita dedicação. Os projetos do futebol americano, que está começando agora, a gente espera que vai ter o mesmo sucesso do vôlei, e o vôlei do Cruzeiro hoje é o maior time da história do voleibol brasileiro. Não tem paralelo na história do voleibol brasileiro. Então, o Eixo fica com um ciúme danado, eles vão criar as regras, nós tivemos que abrir mão do Wallace, tivemos que abrir mão do Éder, e aparece o Simão, aparece o Evandro voltando, e o Cruzeiro continua muito bem. Nós não podemos perder o Mago, esse não tem jeito. E o Felipe, que é um jogador espetacular, né? Um craque de bola. É um absurdo como é que o Felipe nunca foi numa seleção brasileira. Outro dia o Norberto estava comentando sobre isso, e ele realmente tem razão. O Felipe é muito bom jogador. Bom, João, despedindo, agradecendo a oportunidade e dizendo para você que estou às suas ordens, sempre que for convidado, vou estar aqui junto com vocês. E estamos juntos. Vamos, Cruzeiro sempre. E que a mudança de estatuto possa acontecer sem ferir suscetibilidade e preservando a instituição Cruzeiro em primeiro lugar, olhando o que é melhor para o Cruzeiro. Um abração, meu irmão. Ô, João, só falar rapidinho que eu já dei o meu tchau. Essa questão aí dos 2 jogos da finais, né, que o Chab defendeu aí, que poderia ser, né, você também, né, 2 jogos no Mineirão, não sei se eu conto porque o rival já manda o jogo no Independência, e tem que respeitar isso. Tem questão dos contratos também, né, que o rival é obrigado a jogar lá no caixote. E a questão aí que o Chab comentou da regra da pontuação dos jogadores, né, que foi a regra que fizeram aí para tentar equilibrar, né, o próprio Estado Cruzeiro votou a favor, mas isso aí tem que ajustar, tipo, jogador oriundo da base, né, aí tem que ficar fora dessa contagem, mas aí isso aí o pessoal deve ajustar com o tempo, que o vôlei parece estar um pouco mais bem planejado que o futebol. Então um abraço a todos aí, valeu, João. Valeu, Sidney. E a filha até anunciou aqui o resultado da bocha. A gente tem feito aqui no Guerreiro dos Gramados a divulgação dos resultados toda semana do Cruzeiro, nas mais variadas modalidades. A gente sempre teve aqui o compromisso, o entendimento de que é Cruzeiro Esporte Clube, que cada modalidade engrandece cada vez mais o nome do Cruzeiro. Mas cabe um puxão de orelha, né? A gente está noticiando o resultado do atletismo que não aparece, a campanha do Bernardi no tênis, né? O Bernardi coloca nas redes sociais dele. O Cruzeiro no ano passado, quando o Bernardi era campeão, divulgava no site. Mas se ele sai numa quarta de final, não avisa. A bocha é praticamente impossível, porque a própria cobertura da bocha é muito ruim. Eu fico com a impressão que o atletismo talvez seja o Minardi que passa sempre as informações, mas o Cruzeiro tem que ter um pouco mais de cuidado na divulgação também das modalidades, né? Porque o torcedor fica curioso, quer saber. A gente muitas vezes passa muito tempo caçando informação e não acha também, por exemplo, para dizer o que aconteceu na bocha. Joguei aqui no Google rápido resultados de última semana e não consegui encontrar. O Sidney é de São João, talvez tenha ouvido falar lá pela cidade, mas a gente fica carente de passar a informação correta para nossa audiência. Eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte que se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já está disponível aí toda a coletânea de Guerreiros em Debate gravados desde 2016. A gente o Paulo Costa está em mudança para Londres, está com o nosso acervo, mas a gente está trabalhando para restaurar aí todo o acervo desde o início do programa em 2012, né? Já é muito tempo aí, 5 anos, toda segunda-feira chegando até a sua casa, conversando com você, fazendo esse papo de torcedor para torcedor. Além disso, né? Eu lembro que na próxima segunda a gente tem debate, né? Na quinta-feira a gente tem organizado aí os debates quando o Cruzeiro joga no meio de semana. A gente tem até tido dificuldades técnicas para manusear o programa por 2 vezes na semana, mas a semana não tem Guerreiros em Debate na quinta, porque o Cruzeiro tem folga aí, mas tem um live com o Fábio Veloso amanhã, tem pré-jogo saindo no final de semana, pós-jogo, colunas avaliando o Cruzeiro, enfim, tudo isso e muito mais no guerreirosgramados.com.br. Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço
despeço por aqui, então, deixo meu boa noite, meu palpite também, 3-0 Cruzeiro no domingo, né, para vingar um pouco o 2013, né, e a gente poder ter um segundo jogo lá no Independência, provavelmente, né, que está se desenhando para isso, né, com o Cruzeiro carregando a taça, até com alguma tranquilidade. Meu palpite, então, e a torcida é para um 3-0 nessa abertura no final de semana da final do Campeonato Mineiro. Eu me despeço por aqui, então, deixo meu boa noite e até a próxima segunda para mais um debate, pessoal. Guerreiros em Debate.